Hoje a gente vai falar um pouco sobre a construção de um template para o Capture, para que a gente possa agilizar e melhorar a organização do nosso projeto, tá bom? Vamos sem delongas, diretamente ao projeto aqui. A gente está com a janela do Capture aberta. Se vocês olharem, eu estou com o meu arquivo que se chama Daguro Template, tá bom? E esse arquivo Daguro Template, o que ele tem de importante é que eu já preparei o arquivo para poder começar a fazer o meu projeto, tá bom? E do que se trata essa preparação do arquivo? O Capture, para mim, ele tem alguns aspectos negativos, que são, por exemplo, a questão da criação do template, que ele não tem, como o Vectorworks, por exemplo, a opção de você salvar já um arquivo com o nome de template. Então o que eu fiz foi criar um arquivo, nomeá-lo como template, como está aqui, ó, template Daguro. E aí todos os meus projetos eu parto a partir disso, tá bom? Então como seria isso? Quando a gente começa o projeto, para a gente poder ir organizando ele, a gente tem que ir criando camadas. Então a primeira coisa que eu fiz foi criar todas as camadas do meu projeto, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês, eu não vou criar as camadas agora, porque a ideia é que vocês organizem e vão criando a camada conforme parece melhor para vocês. Mas o que eu fiz foi criar... um outro aspecto negativo que o Capture não tem é a possibilidade de você poder mover as camadas para cima e para baixo, que eu não sei se de repente eu que não estou sabendo buscar, mas ele não deixa você mudar. Então a opção que eu fiz foi colocar 0. Então 0 venue, 0.1 medidas, 1 stage, 1.1 truces, 1.2 truces de painel de LED, 1.6 barricadas, e aí deixei um espaço entre 3, 4 e 5 para colocar alguma outra coisa. 2 cenário, 2.1 painel, 2.2 instrumentos, 2.3 músicos, né? Aí, ó, 2.4 equipamentos do show, 3.1 lights beam, spot, wash, par LED, strip LED, 3.7 moving 1, 3.8 moving 2, e no 3.6 a gente pode incluir alguma outra coisa. Por exemplo, vou criar uma camada aqui, 3.6 espaço, vou colocar como é que eu posso colocar aqui? Vou colocar COB, por exemplo. Camada COB. COB. E aí a gente já tem uma camada COB. E aí eu posso vir aqui na camada. Tá vendo que ele está escrito aqui, ó, tela, cor. Então eu posso vir aqui na minha camada e colocar um verde mais claro, que é o verde que eu escolhi primeiro. E aqui ele me diz assim, papel cor. Então eu vou vir aqui e vou colocar no papel cor a mesma cor da camada. Assim eu tenho as duas aqui, tá bom? Então eu vou criando minhas camadas e aí eu já tenho organizado aqui, tá bom? Depois a outra coisa que eu faço é colocar a filtragem por camadas. Então eu tenho a filtragem o seguinte: no music, no instrumentos, no equipos, tá? Então tirei aqui. Nessa aqui eu tenho no medidas. Depois eu tenho aqui sem músicos e sem instrumentos, tá bom? Eu vou até escrever em português. Sem músicos, sem instrumentos, sem equipamentos, tá bom? Então a gente pode colocar aqui sem filtrar, aliás, a filtragem das camadas, né? Beleza. Eu já preparei isso. Depois também outra coisa que eu preparei foi aqui na minha aba de plantas. Eu criei uma única vista, que é a minha vista de planta, tá bom? Então se eu vier aqui editar, a gente vai ver que eu criei aqui, ó, na minha biblioteca. O que eu incluí? Incluí a minha biblioteca de símbolos de aparelhos, tá? Seria essa que incluí aqui. Coloquei aqui a minha biblioteca de texto, um texto onde eu posso escrever algumas coisas relacionadas a responsabilidades, né? Depois
coloquei o quadro aqui de referências, aliás, o grid de referência. Se é um projeto muito grande, onde de repente o técnico pode ter alguma dúvida, então ele pode vir aqui e falar, ele vai chamar e vai falar, Daguro, tenho dúvida no quadrante número 8. Então eu vou saber que no quadrante E número 8 eu estou nessa posição aqui, e aí eu sei qual é o problema que o técnico está tendo, tá? Depois aqui eu tenho informações do projeto, local, data, lighting designer, cenógrafo, informações que vão constar aqui quando eu colocar isso no meu projeto. Então é muito importante a gente já começar fazendo isso, tá? Projeto, por exemplo, Teatro 2. Vou colocar projeto, o local Vila Mariana, por exemplo. Só um minutinho. Aí estão tocando a porta. Data, dia 2/5 de 25. Light designer Daguro, por exemplo. Autor do desenho Daguro. Versão 1.1. E o logotipo, por exemplo, eu vou colocar esse aqui. Por exemplo, quando eu vier aqui e abrir a minha planta, e eu vier para editar minhas informações, se eu vier aqui, e nesse caso ele já estava carregado, mas olha aí, que ele está me dando informação de que eu tenho informação constando aí. Será? Vamos ver se ele aparece. Olha lá, estava pequeno, então por isso que ele não estava aparecendo, tá? Então nesse caso aqui eu tenho uma limitação onde eu tenho que mandar ele para frente, tá? E aí eu posso ir ajustando os outros quadros e fazer com que isso se encaixe dentro do meu projeto, tá bom? Esse é o vídeo de hoje, tá bom? Aqui, quando a gente for colocando as informações, como por exemplo aqui, eu vou colocar um stage, tá? Vou colocar o stage aqui. Vou dar um Ctrl Enter, onde eu entro na edição dele. Pode ver que ele já está constando na minha camada de venue, tá? Porque eu já estou nela. Dou Ctrl Enter, entro nele aqui e posso aumentar o tamanho dele, por exemplo, 60 metros por 60 por 30 de altura. Aqui está o meu venue. Se a gente for na outra vista, já vai me mostrar, tá vendo? Com a altura certa, com a largura e tudo. Aí eu posso vir aqui para a camada de stage, por exemplo, vou na minha biblioteca, busco nos meus objetos e coloco um stage aqui, por exemplo. Coloco esse palco. E aí, eu venho aqui, já estou na camada stage, então o meu objeto, quando eu dou Ctrl Enter, ele já vai estar aqui stage. E a cor dele já é um cinza um pouquinho claro, né? Se eu colocar, por exemplo, na minha camada de trusses, de luzes, pode ver que ele está aqui, num cinza muito escuro. Se eu vier aqui e trazer, por exemplo, um truss retangular em seção, se eu vier aqui no Eurotruss, por exemplo, eu posso pegar um truss de 5 metros e colar um outro aqui, tenho 10 metros de truss e ele já tomou a cor, tá bom? Então é uma maneira muito prática. Deixa eu agrupar ele aqui, e mandar ele lá para cima. Olha lá, já está em cima do meu palco aqui. Posso copiá-lo. Copiar por outro e mais outro aqui. E aí já tenho meus 3 trusses. Olha aí, tá lá no meu palco, minha camada de trusses. E assim eu posso vir aqui, seleciono camada, coloco o que eu quero, vou na biblioteca, coloco os aparelhos e tudo vai entrando de maneira organizada, tá bom, pessoal? Esse é o vídeo de hoje. Quero muito agradecer a atenção de todos e espero que seja útil para vocês. Qualquer dúvida, entre em contato, mandem mensagem, mande o feedback, deem like no vídeo, compartilhem com seus amigos e tamo junto. Um grande abraço.